Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Vamos falar da construção do segundo templo. O Templo de Salomão em Jerusalém tem duas fases. O antes do cativeiro, que ficou de pé há cerca de 470 anos, e após os 70 anos de cativeiro. E aí vem a liberação para o povo voltar para Jerusalém construir. A data do início do cativeiro foi mais ou menos 597 antes de Cristo, né? Uns falam 597, outros falam 605, outros falam 607. E o final da data do cativeiro, 538 antes de Cristo. Uns falam 536, outros 537. E é mais ou menos essa época quando é o fim do cativeiro, que já estava predito que seriam há cerca de 70 anos, né, quando Daniel, ele lendo os livros de Jeremias, ali ele descobriu que estava chegando o final do período de cativeiro, né? Muito bem, a gente vai ter noção aqui no livro de Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Antes de nós lermos aqui, gostaria já de antemão você dar um joinha. Quem não é inscrito, se inscreva, que só é clicar aí no inscreva-se e ativar o sino e compartilhar esse vídeo com as pessoas que gostam de estudar. No finalzinho, nós iremos realizar uma oração por todos que estão incluídos aqui dentro do canal. E você, por favor, convide sua família, seus amigos, vizinhos, colegas, todos para estarem incluídos dentro desse canal, que nós estaremos orando por eles e com certeza Deus vai abençoar cada um que está nesse canal, tá bom? Então vamos à leitura. No versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Esdras diz bem assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Aqui no versículo 4. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita os homens desse lugar, o ajudarão com prata, ouro, bens e gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os habitantes, os que habitavam nos arredores, os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gados e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. A gente vê aqui se repetindo mais uma vez na história, né? O que aconteceu lá atrás, quando o povo também estava saindo da escravidão do Egito, que também tem a ajuda do povo e traz muita riqueza, ouro, prata, gado, enfim, de tudo, né? Então, a totalidade dos que voltaram do exílio atingiu um número a cerca de 42 mil homens, 42.360, além dos seus 7.337 servos e servas. E havia entre eles 200 cantores e cantoras,
possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a construção do templo de Deus no seu antigo local, de acordo com as suas possibilidades. Deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de pratas e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. E quando chegou mais ou menos o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, quer dizer, cada um fazia parte da sua tribo de Levi, na terra de Levi, tribo de Judá, na terra de Judá, quer dizer, cada um já estava nas suas províncias, nas suas cidades, e o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então, se juntando a Zorobabel, filho de Selatiel, e seus companheiros começaram a construir o altar de Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Apesar do receio que tinha dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram o holocausto a Javé e Yavé, tanto os sacrifícios de manhã como os da tarde. E quando os construtores lançaram os alicerces do templo de Javé, os sacerdotes com suas vestes, suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, quando Davi fez lá no início, no primeiro templo, rei de Israel. Com louvor e ações de graça cantaram responsivamente ao Senhor. Imagina a alegria desse pessoal reconstruindo pela segunda vez o templo. E cantavam: Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou a Deus em voz alta, pois havia sido lançados os alicerces do templo do Deus vivo. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho. E o som foi ouvido a grande distância, quer dizer, os mais velhos choravam porque não se comparava à construção do primeiro templo. Os antigos que conheceram o antigo templo, Agora os mais novos que não conheceram, que nasceram na Babilônia, então já choravam de alegria em saber de que agora tinha o templo para apresentar seus dízimos, suas ofertas, suas ações de graça, suas petições, suas orações. E assim Deus envia essa turma junto com o profeta Zorobabel para a reconstrução do templo. Só que a construção desse templo estava sendo feita debaixo de muitas ameaças, de muita confusão, de muitos problemas. E é aí aonde a gente pode vir aqui no livro de Neemias, no capítulo 2, e a gente entender por que Neemias ele se aplicou em oração. E aqui vem mais uma mensagem para cada um de nós, o quanto a oração tem poder. Porque esse Neemias, ele já estava há mais de 4 meses em oração. Olha aqui no capítulo 2, Neemias capítulo 2. Diz assim: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, e eu tomei para oferecer, e lhe o dei,
Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tens as portas consumidas pelo fogo. E disse-me o rei: que me impedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove o rei enviar-me, marquei certo prazo. No versículo 7, e ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E assim a história aqui, a passagem de Neemias, quando ele volta, quando o rei Artaxerxes permite que ele vai justamente para a reconstrução dos muros, para cercar a cidade. Deus usa Zorobabel para reconstruir o templo, e agora Deus usa Neemias para ir organizar e construir os muros de Jerusalém, porque estava tendo muitos ataques, muitos inimigos se aproximando. E nesse período é mais ou menos 444 antes de Cristo, né? Nisan é o mês de março para abril, 4 meses depois de Neemias ter começado a orar, mais ainda no 20º ano do reinado de Artaxerxes, né? Foi ele confiado justamente ele ir para construir os muros de Jerusalém e assim restaurar a cidade de Jerusalém, lugar de Deus, a habitação de Deus, que quando está se aproximando o momento do nascimento de Cristo, já há cerca de 160 anos antes de Cristo, né? Já está pertinho de zerar, porque a contagem do Velho Testamento, né, vem descendo até zerar. A contagem do Novo Testamento é subindo, 01, 2, 3, 33 anos, nós estamos em 2021 depois de Cristo, né? E esse templo novamente foi invadido diante de tantas guerras. Teve o Antíoco Epifânio, que abusou, matou muito judeu, não chegou a derrubar o templo, mas destruiu muita coisa do templo, que é onde vem a ação de Herodes, né, o grande, que ele reconstrói para poder ganhar a popularidade do povo. E quando Cristo nasce, que Cristo já está pregando, que já está com 12 anos, quando Cristo já está com 30 anos, aí a gente pode lembrar quando os apóstolos mostravam a construção do templo, porque aí agora já estava Herodes fazendo uma construção ampliada, estendida, de acordo com o tamanho que era o primeiro templo, quando Salomão construiu. E infelizmente a gente vê esse templo sendo destruído novamente no ano 70, na invasão do general Tito. Embora diz a história que Tito fez de tudo para conservar o templo, mas infelizmente foi destruído pelos inimigos que estavam junto com aliados a Tito. E no ano 70 foi a destruição de Jerusalém e a destruição do templo, que até hoje está aí destruído, não tem o templo de Salomão, e os judeus estão esperando uma profecia se cumprir da reconstrução do terceiro templo.
Muito bem, eu espero ter ajudado todos vocês, trazendo essas informações, trazendo esses ensinamentos, falando sobre o Templo de Salomão. Gostaria de fazer uma oração agora por todos vocês, determinando de que nós hoje venhamos ser o templo do Espírito Santo, meu Deus, em nome de Jesus. Hoje o templo do Espírito Santo sou eu, é essa pessoa que me ouve, e eu quero, meu Pai, te apresentar todas essas pessoas que estão dentro desse canal, cada um com a sua casa, com a sua família, cada um com seus negócios, seus compromissos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a tua bênção alcance esses que estão inscritos, os que não estão inscritos, mas participaram até agora. Senhor, eu os entrego nas tuas mãos e determino a bênção do Senhor, em nome de Jesus, e todos digam amém, e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.